Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Prazer estar aqui novamente. Muito gostoso esse esquema agora da gente estar conversando, tudo. Gostei bastante mesmo. Que legal. Eu estou sabendo que o Hoje Pode tem concorrência agora. Ouvi dizer que tem uma newsletter circulando por aí, né, com as novidades da podosfera. É verdade isso, Marcelo Abud? Tem gente na nossa cola? Eu não diria que é um concorrente, eu diria que é um parceiro que soma, é aquele plus que vem para somar. Na verdade, assim, existe hoje um veículo muito forte dedicado a podcasts, que é o Cast News, que tem aí o Bicho de Goiaba como uma das empresas que produz o material todo, e o Léo Lopes como o podcaster do Cast News. E uma curiosidade aqui Quem é o Léo Lopes? Apresenta o Léo Lopes. O Léo Lopes, Marcelo Duarte, ele está lá nos primórdios do podcast. Na verdade, quando eu criei o Peças Raras, isso foi em 2006, o Léo Lopes entrou em contato comigo e muita gente entrou, viu? Muita gente, diretor de rádio, tudo, mas o Léo Lopes foi uma dessas pessoas, entrou em contato para conversar, para bater um papo, porque ele tinha ouvido um episódio do Peças Raras que era com o Chico Anísio falando a história do humor no Brasil, que era um material da BASF, enfim. Ele ficou encantado com aquilo, me procurou, e a gente foi ao Centro Cultural, na época na rádio do Centro Cultural, que ele, enfim, ele era um executivo, estava numa grande empresa, ele, Léo Lopes, né? E eu estava já nesse esquema de produzir podcasts. E ele veio me entrevistar para saber se ele deveria deixar, olha só que responsabilidade, o emprego numa grande multinacional e entrar para a tal da podosfera. O que eu achava disso? Porque ele era um radialista, tinha todo o equipamento para fazer, né, um podcast de qualidade acima da média, e técnica, linguagem. E aí a gente conversou bastante, ele se encorajou, a gente tomava café, ele participou das minhas aulas lá em 2006 para mostrar como fazer rádio ao vivo com computador, tal, que é o que ele faz até hoje, é uma das características do Léo, né? Mas enfim, o Léo Lopes começou então ali com o Radiofobia, que é um podcast que tem o Radiofobia Classics, que ele fala de histórias da música. Tem o Radiofobia, tem vários produtos, né? Um deles, já há muito tempo, era o Alotênica, que era uma sátira, a sátira que era feita na Jovem Pan pelo Djalma Jorge Show, que era uma das influências do Léo Lopes, né? E no Alotênica, ele falava como fazer um podcast. Ele trazia, era um curso de podcast, no podcast, que foi algo, Marcelo Duarte, eu e o Léo Lopes temos muito em comum. Quando surgiu o podcast, eu li a primeira matéria, eu falei, vou criar o Pod Tudo, tudo sobre podcast. Eu não criei porque um dia antes tinham criado esse domínio. E o Léo Lopes criou o Alotênica. Hoje ele continua fazendo podcasts do curso de podcast, está no YouTube, as pessoas podem participar na hora ali, depois vai para o podcast. Uma característica do Léo Lopes é valorizar o áudio, a edição, a linguagem radiofônica. Então, ele é o podcaster do Brasil que tem essa valorização, né? E ele é o editor do Nerdcast, só isso. Um dos podcasts mais fortes do Brasil até hoje, que começou lá em 2006 também, mas o Léo não está desde 2006. Ele pegou aqui para frente, mas ele é o cara que edita, fica 30 horas editando um podcast de 1h30 para ficar naquele pique de linguagem radiofônica com uma super produção que é o Nerdcast. Esse é o Léo Lopes, em linhas gerais. Só isso, né? Só isso. E agora ele é o porta-voz do Cast News. Ainda bem que você não desestimulou ele lá. Falei, ih, bobagem, Léo. Nem pensa nisso, nem pensa nisso. Pois é. Agora, uma outra... Eu queria falar uma curiosidade, que assim, eu recebi um contato depois, eu passei para o Léo Lopes a lista do APCA, né, do prêmio APCA, que a gente comentou na semana passada, e que o Mano a Mano do Mano Brown estava lá como o melhor podcast e tal. E aí ele passou para uma jornalista do Cast News para entrar em contato comigo para pegar mais informações do porquê da premiação, tudo mais e tal. E curiosamente, a jornalista que entrou em contato comigo para pegar informações
é a Isabela Nicolau. Quem é a Isabela Nicolau? Quem é? Jornalista recém-formada e que é minha prima. E que eu Olha, também coloquei na podosfera, porque olha, eu fiz um link há pouco tempo para ela produzir um podcast e dali ela voou. E ela está agora como redatora no Cast News também. Eu fiquei bom, assim. mas explica o que é o Cast News, então, porque eu fui desviando, e a gente não explicou ainda. O que é isso? Então vamos lá. O Cast News, primeiro, ele já existe há um bom tempo. Ele é uma página na internet que fala sobre podcasts, tanto para produtores quanto para o público que consome podcasts, mas desde o dia 6 agora de fevereiro foi criado o podcast do Cast News e que está bombando de verdade, está muito forte na comunidade de podcasters, né? E tem cerca de 15 minutos. Toda segunda-feira, às 7 da manhã, tem o episódio. E o Léo Lopes ele faz um apanhado de tudo que saiu no site, que os jornalistas apuram. Não é aquela coisa de receber o release e vai soltando, né? É isso que eu falei. Saiu ali o prêmio APCA. Vamos ligar, saber por que o Mano Brown, por que tem a categoria podcast. Enfim, né? Então tem todo esse trabalho jornalístico sério, o que é muito bom, né? E que é essa ferramenta para quem quer se localizar na podosfera. Por exemplo, no segundo episódio, um dos destaques é um podcast exclusivo da Deezer que a Fernanda Torres apresenta, que é a Playlist da Minha Vida, em que ela entrevista personalidades para escolherem 12 músicas e contarem o que essas 12 músicas têm a ver com a vida dessas pessoas. Muito bem produzido, com aquela linguagem caprichada de áudio, tudo. Então ele destaca, quer dizer, saiu no Cast News e ele fala no podcast do Cast News. E é legal também porque tem a transcrição do podcast bem feita, não é automática, é bem redigida, e na transcrição os links levam para as matérias completas. Então é tudo muito bem articulado, muito bom mesmo, para quem quer saber o que está acontecendo no cenário do podcast, para além do hashtag HojePod, o Cast News é brilhante. Né? E é esse material diário, muita coisa diária, com uma produção grande, com uma equipe jornalística forte. É esse E que é o como a Cast gente News. acha, é só chegar nos tocadores e colocar Cast News, é isso? É só chegar nos tocadores e colocar Cast News, ou uma dica legal é seguir o Radiofobia nos tocadores. Por quê? O Radiofobia é o podcast do Léo Lopes, e ele coloca todos os podcasts que ele está envolvido. Então tem o Cast News, tem um outro que a gente fala sempre aqui, que é o Voz Off, né, do Antônio Viviani, que entrevista radialistas. O Léo Lopes é que coloca esse podcast no ar, né? Não é produzido por ele, mas ele que publica. Então, assim, tem muito conteúdo bacana também, o próprio Radiofobia, do Léo Lopes, e o Cast News está dentro desse perfil também. Está no site do Cast News e está nas plataformas como Cast News mesmo. Então, tem esses caminhos todos para encontrar, e o site é muito rico, viu, Marcelo? Vale explorar ali todos os recursos que ele oferece. Excelente dica. Cast News é C-A-S-T-N-E-W-S. Cast News, C-A-S-T-N-E-W-S. E Marcelo Abud é Marcelo mesmo, Abud, A-B-U-D, que conversou aqui comigo, e semana que vem estará aqui para mais dicas. Combinado, Abud? Combinado, sempre um prazer. Um abraço, então. Até semana que vem. Um abração, até lá.